Você sabe qual é a coisa mais cruel que alguém pode fazer com uma criança traumatizada? Neste vídeo vamos falar sobre como o experimento de Milgram explica exatamente o que o Harry Morgan fez com Dexter. O condicionamento operante de Skyner aplicado a uma criança de 7 anos, a regra real do código que a maioria ignora e nem percebe, e o detalhe perturbador que a série esconde de nós. Harry não encontrou Dexter por acaso. Aos 3 anos de idade, Dexter Morgan testemunhou algo que nenhuma criança deveria sequer imaginar. A sua mãe biológica, Laura Moser, foi esquartejada com uma motosserra dentro de um container de transporte. E o Dexter ficou ali 2 dias inteiros, imerso em sangue e dejetos, no escuro e sem ninguém. E quando o detetive Harry Morgan abriu aquelas portas, encontrou não uma criança, mas um corpo vivo cuja mente já havia sido demolida. E falando de um ponto de vista clínico, isso é o que os manuais chamam de trauma de magnitude severa. Então, a intervenção padrão seria terapia emergencial focada no transtorno de estresse pós-traumático. Para começar ali, a elaboração do luto, reparação emocional, o básico que qualquer criança nessa condição receberia. Mas o Harry Morgan, gente, olhou para aquele menino e tomou uma decisão, não a de curar o que ele achava impossível, mas a de controlar. Então ele tentou convencer essa criança de que ela nasceu quebrada, de que não tinha conserto e que o destino dela já estava selado. Harry Morgan olhou para um jovem que tinha visto a mãe ser despedaçada e disse: "Você nunca vai ser como os outros. Você nunca vai conseguir amar. Você precisa aprender a fingir." E é exatamente aqui que a história de Dexter deixa de ser apenas uma tragédia familiar e se torna algo que me dá muito medo e traz um desconforto grande pra mim. Por isso eu decidi falar com vocês sobre isso, porque o que o Harry fez com Dexter tem um paralelo clínico exato que foi documentado, replicado e comprovado. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram realizou um experimento que deixou todo mundo chocado. E ele queria testar uma tese simples. Será que as pessoas comuns são capazes de impor dor extrema a outra pessoa apenas porque uma figura de autoridade ordenou? E nesse experimento, Milgram recrutou voluntários comuns, sabe? Pessoas normais, empresários, professores, pais de família, e colocou cada um deles diante de um painel com botões marcados de 15 a 400 volts para apertar o botão de choque. E do outro lado da parede, um ator gritava de dor por causa desse choque que era supostamente administrado. Porque se você não entendeu, não existia choque algum, mas os voluntários achavam que sim, e mesmo assim apertavam o botão, mesmo quando pensavam que tinha alguém sentindo dor. E o cientista de jaleco cinza dava uma única instrução: o experimento exige que você continue. E nossa, 65% dos voluntários foram até o final, viu? Até os 450 volts, até o silêncio da outra sala. Não porque eles eram maus, mas porque eles entraram no que Milgram chamou de estado agente, que é uma condição cognitiva em que o indivíduo deixa de perceber como autor de suas próprias ações e passa a se ver como um mero executor de ordens. Então, a pessoa causava dor em outras pessoas, mas a responsabilidade moral era transferida para a autoridade. Então a culpa desaparece. Agora pense em Dexter, gente. Harry Morgan acumulava uma dupla carga de autoridade sobre aquele menino. A família, ele era o pai adotivo, alguém que ele admirava, o salvador que o tirou do container. E ele era um detetive condecorado da polícia de Miami também, né? Harry era o cientista de jaleco cinza e o código era o painel de volts. Harry lembrava constantemente a Dexter que ele era um monstro, que o seu único destino seria a morte na cadeira elétrica ou o confinamento em um hospício, ao menos que seguisse todas as regras para não ser pego, né? Olha, pra mim, o que o Harry fez foi idêntico ao experimento de Milgram. O que você acha? Dexter não foi jogado diretamente no hospício humano, mas ele foi treinado primeiro na contenção de impulsos. Depois o Harry levou pra caça e abate de animais. Por fim,
no assassinato planejado de criminosos que haviam escapado do sistema judicial. E em cada etapa, um novo nível de voltagem. E Dexter obedeceu, não porque desde o início já era um psicopata frio que não sentia nada, mas porque era uma criança apavorada com a ideia de ser abandonada pela única pessoa que dizia entender ele. Então a transferência de responsabilidade moral era completa. Dexter podia esquartejar um corpo e dormir em paz, porque o protocolo estava sendo guiado, porque Harry disse que era necessário, porque a autoridade ordenou, entendeu? Só que tudo fica ainda mais absurdo quando descobrimos que Harry não criou o código sozinho. Existe outra mente por trás da destruição psicológica do Dexter, a doutora Evelyn Vogel, uma neuropsiquiatra que nos círculos acadêmicos era conhecida como a sussurradora de psicopatas. Vogel diagnosticou Dexter sem nunca tê-lo examinado diretamente. Baseou os seus diagnósticos de psicopatia incurável apenas em desenhos sangrentos e nos relatos de um pai tomado pela culpa. Como uma psiquiatra cria um código para um jovem que viu a mãe ser esquartejada e que tem indícios de psicopatia sem nem mesmo tê-lo consultado por meses, anos? E você lembra da história toda da Evelyn Vogel? Enquanto ela estudava Dexter, obsessivamente, ela ignorava o filho, o Daniel Vogel, um garoto que demonstrava sinais severos de psicopatia desde cedo. Nisso, Daniel mata o próprio irmão ainda adolescente e a família encobre tudo para proteger a reputação e abandona o filho. E bom, sobre a tutela científica da Vogel, Dexter deixou de ser uma tragédia e se tornou um experimento. Ela não via ele nem como paciente, sabe? Até porque não foi, mas via como um projeto. Enquanto Harry ensinava como esconder corpos, Vogel ajudava a construir a prisão mental. E foi ela quem co-criou as regras do código, que reforçou a ideia de que o passageiro sombrio era inevitável. Galera, e o experimento Milgram sozinho não explica tudo, tá? O código de Harry também foi construído sobre os princípios do condicionamento operante de Skinner, porque Harry e Vogel utilizaram um sistema contínuo de reforço positivo e reforço negativo para fixar os padrões de ações na cabeça do Dexter. Quando Dexter manifestava angústia, memórias reprimidas, impulsos agressivos, a caça e o abate eram apresentados como a única saída. E a redução da ansiedade após o ato violento funcionava como um reforço negativo daqueles, gente. A mensagem era clara: a violência é o único alívio que existe para você. E é só isso, não tem outro jeito a não ser esse. Simultaneamente, o afeto de Harry era condicionado ao cumprimento exaustivo das regras. Dexter assimilou que precisava simular normalidade, reprimir qualquer manifestação de afeto e ser o psicopata frio que o pai esperava. O que me deixa maluca é que Harry nunca disse: você pode melhorar. Ele dizia: você precisa fingir. Ele nunca disse: vamos curar esse trauma, mas sim, aprenda a parecer normal. E existe uma diferença entre essas duas coisas. E vamos combinar que ensinar alguém a organizar seus impulsos destrutivos não é ajuda. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você já percebeu essa dinâmica assistindo a série? Ou você sempre comprou a ideia de que Harry era um pai tentando fazer o melhor possível? Me diz nos comentários, porque o que eu vou te lembrar agora pode clarear a sua ideia sobre essa história. Harry Morgan era um homem destruído pela culpa antes mesmo de encontrar o Dex, porque o seu filho biológico morreu afogado enquanto ele estava distraído, e essa tragédia destruiu seu casamento e a sua mente. Laura Moser, a mãe de Dexter, era informante da polícia e amante secreta do Harry, e aí ele colocou ela em risco, escondendo operações e fazendo acordos fora do registro para proteger a própria reputação, o que levou ao assassinato dela. E por causa de Harry Morgan, a série teve tragédia em cima de tragédia. Todo mundo que se aproximava do Dexter acabava destruído, gente. A Rita morre, Dox morre, Lagertha morre, Deborah morre, o Harry se mata, Harrison cresce traumatizado e o código de Harry nunca trouxe equilíbrio e nem trouxe justiça. Harry Morgan e Evelyn Vogel não criaram um herói, criaram um homem que passou a vida inteira acreditando que era incapaz de ser amado, de sentir que poderia ser um ser humano normal. E antes mesmo de me julgarem nos comentários, parem pra pensar, galera. Dexter nunca teve a chance de descobrir quem poderia ter sido sem o código de Harry. Completamente tudo que ele fez foi baseado nisso.
Dexter Morgan foi construído por um pai que era dominado por culpa, uma psiquiatra que via experimentos onde deveria ver pacientes e por um código que era um disfarce de moralidade. O experimento de Milgram mostrou que 65% das pessoas comuns obedecem até 450 volts. Dexter foi além, viu? Ele obedeceu foi a vida inteira. E ele nunca nem soube que poderia ter dito não. O que você acha? Harry e Vaughan eram vilões ou estavam genuinamente tentando ajudar? Dexter teria outras chances se tivesse sido criado com acompanhamento psiquiátrico de verdade e sem código de Harry?